Olá, meus amados irmãos, uma boa noite a todos os amados. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar início a mais um culto de estudo bíblico, onde nós vamos continuar estudando a carta aos Gálatas. Nós estamos aí naquela série de reflexões sobre todas aquelas manifestações, aquelas que Paulo chama de concupiscência da carne, que estão relacionadas no capítulo 5 da carta aos Gálatas. Então nós vamos dar continuidade, a essa série de estudos, e você já pode abrir a sua Bíblia aí na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nós vamos fazer a leitura. E antes da leitura, para começarmos o nosso culto de estudo bíblico, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor o privilégio que Ele nos dá de podermos reunir em torno da sua palavra, estudá-la, e eu tenho certeza que Ele mesmo está edificando a cada um de nós, nos fortalecendo, nos instruindo, nos animando a prosseguir nessa caminhada, que é uma caminhada tão nobre, que é andar junto com o Senhor, não é verdade? Então, se você puder, feche os seus olhos agora, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor esse privilégio que Ele nos dá de poder estudar a sua palavra, de poder prestar a Ele esse culto de adoração, de louvor, de edificação na sua santa palavra. Feche seus olhos então e oremos. Nosso Deus, nosso amado Pai, louvado seja o nome do Senhor pelas tuas maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado, pela direção do Senhor, pela instrução do Senhor. E cultos, ó Deus, como estes, oportunidades como esta, que o Senhor nos concede de estudar a tua palavra, um culto de estudo bíblico que faz parte da agenda da tua igreja, é uma oportunidade tão preciosa, Senhor, que nós temos para que a gente possa continuar crescendo em sabedoria e graça diante do Senhor. Pedimos que neste estudo bíblico o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de grandes desafios, de grandes incertezas, mas uma certeza existe em nosso coração, em nossa alma, é a certeza de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está tudo sob o controle do Senhor e que o Senhor cuida de nós de uma maneira muito especial e muito pessoal, concedendo-nos os desígnios dos nossos corações, concedendo-nos a graça de viver para a tua honra e tua glória. Visita agora cada família, a cada irmão que está sintonizado conosco. Visite a cada um, ó Deus. Fala a cada coração, aquele coração que está aflito, aquele coração que está temeroso, aquele coração que está em dúvida, aquele coração que está cheio, ó Deus, de ansiedade, e também aquele coração, aquela alma que está cheia de confiança no Senhor, que o Senhor possa renovar essa confiança, para que a gente possa prosseguir nessa caminhada servindo ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos colocamos na tua presença, pedindo ao Senhor que fale conosco agora. É em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Vamos ler então Gálatas 5. Se você já está com a sua Bíblia em mãos, estou com a minha aberta aqui. Nós vamos fazer a leitura então aqui, Gálatas 5, a partir do versículo 19, e nós vamos ler até o 21. É bom que é sempre uma oportunidade a mais para nós lermos novamente a palavra do Senhor, a mesma porção, isso vai ficando gravado no nosso coração, não é verdade? Então diz assim a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 18 até o 21. Então, hoje nós vamos meditar, vamos aprender um pouco sobre essa palavrinha que está aí, a quinta palavrinha aí do versículo 20, a palavra ciúmes. O que nós podemos aprender sobre
esta palavra, quais as advertências da Bíblia, quais as consequências se esta prática for instaurada, não é isso? Em nossa alma, em nosso coração. Então, amados, a palavra portuguesa ciúmes, como nós temos sempre observado com as outras palavras, não é isso? Ela também, a palavra original na carta que Paulo escreveu aos Gálatas é uma palavra grega. E essa palavra grega é uma palavra que a pronúncia é bem conhecida nossa, é a palavra zelo. O grego fala zelos, né? Então, é a palavra que nós conhecemos. E nas nossas Bíblias, ela é traduzida por ciúmes e, em algumas ocorrências, conforme nós vamos ver aqui, ela é traduzida por inveja. Mas você pode observar que aqui no início do versículo 21, tem aí uma palavra, a primeira palavra do versículo 21 é a palavra inveja. Esta palavra traduz a palavra grega que de fato expressa, não é isso? O verdadeiro significado do que é inveja em termos de concupiscência da carne, de desejo da carne, de sentimento que às vezes se instaura em nossos corações, em nosso íntimo, em nossa alma e assim por diante. Então nós hoje vamos falar sobre a palavra ciúme. Depois nós vamos fazer uma comparação bem superficial entre o ciúme e a inveja, para a gente entender, quando nós chegarmos à reflexão sobre o que é inveja, nós vamos entender então aí de fato, não é? Então veja bem, a palavra ciúme nas escrituras, em todos os sentidos, ela tem dois aspectos, não é? Essa palavra que os apóstolos usaram para traduzir essa expressão da natureza humana, que a gente chama de ciúmes, né? Ela tem dois aspectos, um aspecto positivo e um aspecto negativo. Aqui, o que Paulo está tratando aqui é exatamente desse aspecto negativo, porque está incluída aqui na relação das obras da carne que não agradam a Deus. No seu aspecto positivo, a palavra zelo naturalmente agrada a Deus, não é verdade? Então aqui nós vamos ver aqui alguns exemplos das Escrituras para ilustrar como que ela está aí usada pelos escritores sacros, e depois nós vamos tentar aqui elaborar uma definição para a gente entender então como isso na prática, o que isso quer dizer para nós, como nós temos feito com todas as outras concupiscências da carne, não é isso? Então olha só, primeiro no seu sentido positivo. Então, no sentido positivo, ela é aquilo que nós conhecemos, a nossa palavra zelo. Então é algo que agrada a Deus, que não faz parte, está intrínseco à natureza humana, mas é algo positivo. É claro que nós temos todas essas manifestações, esses desejos da natureza humana que não agradam ao Senhor, mas é claro que a gente também tem coisas positivas, não é? O homem, ele está morto, está perdido nos seus delitos e pecados, mas a gente não deixou de ser a criação de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Então, como fruto da graça comum, a gente ainda tem algum resquício daquele homem, aquele ser humano criado à imagem e semelhança, portanto, ainda temos aí, assim, algumas coisas, algumas qualidades de caráter. Não para salvação, naturalmente. Não é isso? E que, ainda que a gente tenha alguma qualidade, isso não vai nos garantir a salvação. A salvação, lembrando, é somente por intermédio de Cristo Jesus. Você e eu, precisamos crer em Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que a gente possa ter aí o nosso direito, né, a nossa herança celestial. Foi Jesus mesmo quem disse, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro meio, não há outro caminho. Certo? Só Jesus Cristo. Então o fato da gente manifestar, do ser humano manifestar alguma qualidade pessoal, isso não pode levá-lo para o céu. Ele continua, se ele não crê em Jesus, ele continua, esse é o veredicto da palavra do Senhor. Duro, mas é a verdade. Não é isso? Pesado para a gente, mas é a verdade. Ele continua no inferno. Continua morto nos seus delitos e pecados. Então, lembre-se sempre disso. Né? Então, em seu sentido positivo, aí é zelo. Não é? Isso é a mesma palavra. Você pegar o texto grego, é a mesma palavra. Ciúmes
é a palavra zelo. Só que ela tem esses dois aspectos, o aspecto positivo e o aspecto negativo. Então, no aspecto positivo, nós temos aqui alguns exemplos, né? E uma grande parte dos exemplos das Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, é um registro do caráter de Deus, da maneira como Deus age conosco, como um Deus que tem zelo, como um Deus que é zeloso, que nós devemos imitar. Isso é um contraste com a natureza humana. Naturalmente que o homem muito mais ciumento do que zeloso. Deus realmente, o ciúme, o zelo dele é positivo, é aprovado por ele mesmo. Né? Então aqui em Êxodo capítulo 20, versículos 4 até o 6, que fala dos 10 mandamentos, o texto diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aí diz Deus zeloso, ou seja, Deus que tem zelo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o zelo é sinônimo de cuidado. Deus zela pela sua honra, pela sua palavra, pelo seu povo, isso, tudo aquilo que pertence a ele, ele cuida de uma maneira muito especial. Então Deus é um Deus zeloso para conosco. Você já deve ter observado que de vez em quando nós destacamos aqui esse cuidado que Deus tem conosco, que é um cuidado pessoal e um cuidado especial. A minha necessidade, de repente, não é a sua, mas Deus vem e me socorre na minha necessidade e vai e te socorre na sua necessidade. Esse é o aspecto pessoal de Deus, do zelo pessoal dele, ou seja, segundo cada um de nós. Né? E esse zelo especial do caráter de Deus é a maneira como Deus age conosco. A gente passa tribulações, desafios, dificuldades, mas Deus está sempre cuidando de nós, está sempre dizendo: não temas, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Eu, de modo algum, eu vou te abandonar. Então, mesmo que nós estejamos no vale da sombra da morte, como em alguns momentos Davi esteve, e ele expressou isso no Salmo, nós também sabemos que Deus está conosco ali por causa desse cuidado especial dele conosco. Né? E aí, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, os versos 10 até o 14, é uma expressão do profeta Elias num diálogo com Deus, uma demonstração desse zelo. Ele diz assim: e Elias então respondeu. No texto diz assim: ele respondeu. Esse ele se refere a Elias, é uma continuação de um diálogo entre Elias e o Senhor. Então Elias diz assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Então o questionamento que Elias fez, aqui no versículo 10, versículo 14, ele diz a mesma coisa: tenho sido zeloso pelo Senhor, meu Deus dos exércitos. Então quer dizer, eu tenho sido cuidadoso, tenho sido atencioso, específico no cuidado com as coisas do Senhor, não é isso? Com o Deus que eu sirvo. Então esse é o sentido da palavra zelo. E lá no Salmo 69, 9 diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. É uma expressão de Davi, dizendo: o cuidado que eu tenho com a casa do Senhor, isso me consumiu. Naquele contexto, quando Davi quis construir a casa do Senhor, foram muitas lutas, muitos desafios, ele quis construir o templo, tarefa que Deus reservou para Salomão, seu filho. Isso a gente conhece bem na história, não é isso? E aí então, nós vemos aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 17, que estava aproximando a Páscoa dos judeus, e Jesus com os discípulos foram para Jerusalém. Quando Jesus chegou no templo, Jesus viu aqueles cambistas, aqueles exploradores ali, que exploravam o povo vendendo animais para o sacrifício. Alguns vendiam até animais defeituosos, animais doentes, não é isso? E aí Jesus, ao expulsar aqueles mercadores, os discípulos então lembraram. Lá no verso 17, do capítulo 2 do Evangelho de João, diz assim:
lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Ou seja, me fará dedicar tempo ao Senhor, ao cuidar, ao ser zeloso com a casa do Senhor. E aí, 2 Coríntios 9, versos 1 e 2, diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios e reconhecendo aquele zelo, não é isso? Aquele cuidado, aquela dedicação que eles tinham para com o Senhor e para com a obra do Senhor. Bom, esse aí é o aspecto, não é isso? Positivo. Agora vem aqui alguns exemplos, amados, desse aspecto negativo dessa palavra. E agora é a palavra ciúme. Então você viu que a gente está fazendo essa explicação porque você vai encontrar, às vezes, alguma referência à palavra ciúme, dizendo que essa palavra ciúme é a tradução da palavra grega zelo. É verdade. É isso. Então essa palavra zelo, essa palavra grega, ela tem esse aspecto positivo e esse aspecto negativo. Aí agora, quando se trata do aspecto negativo, que é traduzido por ciúme ou por inveja, como é que isso funciona? Quais as implicações disso para nós? Então olha só, Provérbios 6,34 assim: porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Então já é uma disposição interior, um sentimento interior negativo. Vai excitar a fúria, a ira do marido em relação à sua esposa, não é isso? 1 Coríntios 3, do 1 até o 3, também diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então aqui nós vemos aqui esse aspecto negativo, ou seja, o ciúme, juntamente com as contendas, era uma evidência de que aqueles cristãos de Corinto estavam andando segundo a carne, não segundo o Espírito, e andavam segundo o homem, segundo os preceitos de homens. Então vai observando aí as referências bíblicas, depois nós vamos ver um pouco então a definição que é ciúme, não é isso? A definição, a técnica do que a palavra significa, e a gente vai ver que encaixa exatamente nessas questões que Paulo está levantando aqui. Então, na segunda carta aos Coríntios, também capítulo 12, versículo 20, diz assim: temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Então você observa, meu amado irmão, minha amada irmã, que a carta aos Coríntios é a carta onde Paulo mais usou essas concupiscências como exemplo de que aquilo estava presente na vida daqueles cristãos. Aí a gente observa que a carta aos Coríntios, a igreja de Corinto era a igreja que simbolizava a rivalidade, a desunião, não é isso? Era só confusão que tinha naquela igreja, causada exatamente por essa falta de comunhão, por essa falta de amor. Há outras igrejas eram caracterizadas por outras falhas, mas Corinto era exatamente por causa dessa falta de comunhão, essa falta de união, essa falta de concordância. E isso, essa concordância, a gente ter uma só fé, um só coração, um só amor, uma só esperança, a gente só vai conseguindo amoldar ao padrão único à medida que nós nos santificamos, porque existe um padrão único para o nível ideal, existe um padrão ideal para todas essas manifestações, esses valores, e esse padrão é Cristo Jesus. Então, por isso que o Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, ou seja, quanto mais nós pensarmos como Jesus pensava, nós vamos agir como Jesus agia e vamos viver, não é isso? Vamos ter no coração aquelas virtudes como Jesus tinha, como Deus tem, tendo em vista que Jesus é Deus. Então, quando a gente começa
com essas tendências carnais, tendências naturais, essas divisões, essa falta de concordância entre irmão e irmão, brigas mesmo que não saia a via de fato, mas assim, uma discussão, uma briga, uma discordância já é um princípio de uma briga, não é isso, de um desacordo. Então isso é evidência de carnalidade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente reveste isso e que está corrigindo o que está errado. Mas corrigir o que está errado é diferente de quando a gente começa a provocar confusão, provocar contendas, provocar rivalidades, provocar divisões. Então a carta aos Coríntios era um exemplo claro disso. Por isso que Paulo tantas vezes vai falar, porque dentre as práticas reprováveis por Deus que havia naquela igreja, estava o ciúme. Os cristãos de Corinto eram ciumentos, havia ciúmes entre eles em todos os sentidos, e por isso eles sofriam com aquela desunião. Não é isso? Então aí também Tiago, no capítulo 3, versículo 16, Tiago escreve também a sua carta, nos conclamando a viver uma vida cristã diferente, uma vida não de conformidade com os padrões do mundo, mas uma vida de acordo com os padrões estabelecidos nas Escrituras, onde a gente tem a tolerância, tem a compreensão, tem amor, tem a parceria, que alguns podem chamar de cumplicidade, não é isso? Tem uma visão de reino, de fato, onde a gente viva para a glória de Deus. Então a gente precisa sempre fazer esse questionamento. E aí então, Tiago diz assim, pois onde há ciúmes aqui, Tiago traduziu por inveja, a mesma palavra. Lembra que eu falei que em alguns casos era traduzido por inveja? Por quê? Porque tem uma palavra específica para inveja, conforme nós vamos ver aí alguns estudos mais adiante. Então aqui ele diz assim, pois onde há inveja, a gente pode traduzir assim, pois onde há ciúme, não é isso? E sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Perceberam então que aí o ciúme está ligado a relacionamentos, né, a pessoas. Quando o ciúme se instaura no meio das pessoas, isso provoca grandes tragédias nos relacionamentos e a igreja não consegue viver em paz. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Então olha só, nós vimos aí várias ocorrências, há muitas outras, mas o nosso tempo não permite a gente alistar todas as referências bíblicas, não é verdade? E aí nós vamos agora fazer uma definição do que significa o ciúme, e aí, como eu disse, a gente precisa relacionar isso aí com a inveja para a gente entender bem o que significa e quais as implicações disso para as nossas vidas. Né? Por que isso, que é uma obra da carne, está aqui, nós sabemos, mas quais as implicações negativas? Por que isso é tão prejudicial para a nossa caminhada cristã, para a nossa comunidade cristã, para a nossa comunhão cristã? Isso? Por que isso faz tantos males para a igreja? Então, olha só, a palavra ciúme, né, como eu disse, os estudiosos sempre sugerem a gente fazer uma comparação entre a palavra ciúme e inveja, que a gente consegue entender melhor aí esses dois sentimentos. Então, o ciúme é aquele sentimento interior de posse de alguma coisa, não é isso? Ou de alguém, principalmente, a sensação medrosa de perder alguém. Não é? Por isso, amados, que o ciúme é muito comum nos relacionamentos amorosos. Você observa que quando as Escrituras falam sobre o ciúme, só destaca que é uma obra da carne, que ela está presente na igreja, a igreja está sofrendo por aquilo, mas não traz definições de exemplos, não é isso? Mas exemplos no nosso meio são os relacionamentos conjugais, talvez aí seja, segundo os estudiosos, o contexto onde o ciúme mais acontece. Quando o marido tem muito ciúme da esposa, é um problema sério para o casamento. Quando a esposa tem muito ciúme do marido, é um problema sério. Né? Ou seja, aquela falta de confiança, de achar que sempre vai perder o outro. Então está sempre aquela doença, aquele espírito de vigilância, né? Aquela atitude de vigilância, bem armado para qualquer coisa, porque tem ciúme demais da pessoa amada. Não é isso? Então, aquele sentimento interior de posse de alguma coisa. Quando, na verdade, a gente não tem posse de nada. Relacionamento, a gente é um parceiro ou parceira. Isso, qualquer tipo de relacionamento. Em um relacionamento, você não é dono do outro com quem está relacionando. Quer seja no casamento, quer seja numa amizade, quer seja numa relação de pai e filho, pais e filhos, tio, sobrinho, patrão, empregado, nada disso. Ninguém é dono de ninguém. Né? E a inveja, então, é a sensação
de não concordar com aquilo que o outro possui. Segundo estudiosos, está um pouco mais ligado a coisas materiais. Então, quer dizer, a pessoa que tem inveja, ele tem sempre aquele sentimento de discordar de que o outro tem aquilo que o outro está tendo. Ou seja, pode ser um bem material, pode ser uma prosperidade, por exemplo, profissional, em outras áreas da vida, a pessoa consegue crescer. A pessoa invejosa vai sempre achar mal empregado aquele lucro, aquela vitória que a outra pessoa está tendo. E o que é interessante, segundo os estudiosos, tanto na cultura aí, grega do Novo Testamento como nos nossos dias, é que aquela pessoa que é invejosa, às vezes nem sempre ela quer o negócio para ela, aquilo que o outro tem. Ela só, mesmo se ela tiver, ela não está satisfeita, porque ela quer que o outro não tenha. Ela acha um absurdo o outro ter aquilo que ele tem, seja um bem material, ou alguma coisa, um sucesso na vida, uma prosperidade, alguma coisa. A pessoa não consegue suportar o progresso, o crescimento do outro. Então, isso realmente é um negócio que traz malefícios indescritíveis para umas comunidades, não é isso? Para os relacionamentos humanos, não é isso? Então, essa é a ideia. O que realmente ela não quer é que o outro possua aquele bem. Não é? Então, a gente pode dizer que os dois são aspectos diferentes de um sentimento, né, interior que inclui a não aceitação daquilo que pertence ao outro. Né? Ou seja, o ciúme é aquela ideia de posse, eu não aceito perder aquele outro, né, com que eu mantenho um relacionamento, e a inveja, essa discordância, não é isso? Esse não aceitar aquilo que o outro tem, quer seja um progresso material, de bens materiais ou sucesso na vida e assim por diante. Então, o ciúme, do qual nós estamos falando aqui, é isso, está muito ligado a pessoas. Né? E aí, isso tem implicações muito significativas para as nossas vidas, porque ele é uma expressão de egoísmo, eu só quero para mim, né? E uma expressão, não é isso? De falta de confiança, principalmente nos relacionamentos conjugais. Quando você, que é marido, tem ciúme doentio da sua esposa, né, porque você não confia, você tem aquela visão de que é propriedade sua quando não é. Quando você tem ciúme de alguém, não é isso? Então aí, isso acontece aí no âmbito conjugal, mas isso tem aí no ciclo mais amplo, ou seja, em outros relacionamentos, né? Por exemplo, entre pais e filhos, né? Entre irmão, né? Entre mãe e filho, não é só no relacionamento conjugal. Existem pais que, por exemplo, têm um ciúme tremendo do filho, da filha, né? Tem filho que tem um ciúme doentio do pai ou da mãe, assim por diante. Né? Então, esse tipo de manifestação emocional que realmente não agrada a Deus, não faz bem para os relacionamentos humanos. Por quê? Porque isso expressa essa falta de confiança e esse sentimento de posse, de propriedade, quando na verdade relacionamento é uma parceria, quer seja um relacionamento conjugal, não é isso? O marido não é dono da esposa, nem a esposa não é dona do marido. É claro que um pertence ao outro no mistério do casamento, segundo aí Deus e a sua palavra, não é isso? Mas um não é propriedade do outro, um não é dono do outro. Então a esposa pertence ao marido, embora ele seja o senhor do lar, mas ele não é proprietário da esposa. Ele é um ser humano livre e individual e independente, enquanto ser humano, não é isso? Então, no relacionamento ela tem as devidas obrigações, mas enquanto ser humano ela é livre. A mesma coisa é o marido. A esposa não é propriedade do marido, embora, né, os dois pertençam ao outro. Né? Aí, esse que é o ponto. Cabe a um entender se esse sentimento que ele pertence ao outro, quais as implicações disso, mas o outro tem que entender que ele não é propriedade. E o ciúme leva a pessoa a achar que ele é propriedade. Mesma coisa os outros relacionamentos. Né? O pai não é dono do filho enquanto ser humano. Tem o princípio da autoridade, a autoridade do lar, assim por diante. A mesma coisa o filho, com o irmão, a irmã, a mãe, enfim, os relacionamentos humanos. Nenhum é propriedade do outro, não é isso? Então, por essa razão, o ciúme, como nós vimos aí, quando ele se apresenta no meio do povo de Deus, ele traz destruição, por quê? Ele é uma manifestação da natureza humana, é algo que está aqui na
da nossa natureza caída, que não agrada a Deus, que é reprovado por Deus, não é isso? E é algo, né, que traz malefícios, porque corrompe os relacionamentos, tira a paz dos relacionamentos. Relacionamento é confiar no outro, é parceria, caminhar junto. Então, quando a gente tem ciúmes, a gente não confia, não é isso? Quando o marido não confia na esposa, ele não é capaz de permitir que ela fique longe dele. A mesma coisa a esposa. E essas coisas, então, a gente vê como que isso atormenta um ao outro e vai causando sofrimento, causando feridas e vai só contaminando os relacionamentos. Então, a igreja, nós precisamos aprender a conviver uns com os outros sem sermos contaminados pelo ciúme e pela inveja. Não é isso? A gente tem que entender que somos livres, somos criados à imagem e semelhança do Senhor, temos total liberdade de ação para a gente caminhar junto e como parceiro, mas não como proprietário dos outros. Então, o ciúme, ele gira em torno disso, esse sentimento de posse, de falta de confiança no outro. Então, que você possa estar pensando nisso, né? Muitos relacionamentos, às vezes da igreja, principalmente relacionamentos conjugais, são destruídos por causa do ciúme. Muitos casamentos acabam por causa do ciúme doentio, por causa da falta de confiança, cria um clima de terror no lar e a pessoa não consegue conviver com aquela situação ali e acaba sofrendo muito. Então, isso é algo que nós precisamos tratar em nossas vidas também. É algo que faz parte da natureza pecaminosa, não é natural do ser humano criado à imagem, à semelhança de Deus. Em Cristo é possível, com a unção do Espírito, a presença do Espírito em nós, o Espírito Santo habitando em nós, é possível nós vencermos essas concupiscências e caminharmos vivendo para a glória e honra do Senhor. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, possa te fortalecer cada vez mais. Não permita que o ciúme destrua a sua vida, não permita que o ciúme destrua a sua comunhão da igreja, não permita que o ciúme destrua o seu lar, destrua a sua família, mas combata-o com fé, com perseverança, com a unção do Espírito e viva para a glória e honra do Senhor, que é isso que o Senhor espera de cada um de nós, manifestando não as obras da carne, mas o fruto do Espírito para a glória e honra do Senhor. Então, se você puder agora, feche os seus olhos, nós vamos orar então, encerrando nosso estudo, agradecendo ao Senhor por esse alerta. Estudar essas concupiscências da carne são alertas, são exortações e alertas para nós, para que a gente não caia nessa vala comum de desagradar o Senhor. Tá certo? Então feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que nos instruiu, que nos chamou a atenção. O Senhor deixou registrado na Tua palavra, Deus, exemplos de como o povo do Senhor, nos tempos bíblicos, também agiram de forma que não agradaram ao Senhor e proporcionaram a Deus momentos de fracasso no meio do Teu povo. Por isso, tem misericórdia de nós, que em nenhum momento essa prática do ciúme venha se nomear em nosso meio, em nossos lares, em nossa família, em nossa igreja, no meio do povo do Senhor, mas que possamos combater isso sabendo que é uma obra da carne, que é um desejo da natureza pecaminosa, portanto, não honra o Senhor e não nos faz bem, não traz uma edificação para nós. Tem misericórdia de cada um de nós, abençoe a cada um dos nossos amados que estão sintonizados conosco neste culto, que verdadeiramente o Senhor possa falar aos seus corações, exortando-os, fortalecendo-os, animando-os a prosseguir aí em frente. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amados, que o Senhor abençoe a todos os amados, que possa fortalecê-los cada vez mais. Não desanime, continue firmes na presença do Senhor, porque Deus cuida de nós de uma maneira muito especial, de uma maneira muito pessoal. Ele está sempre conosco para nos ajudar a prosseguir nessa caminhada, servindo a Ele sempre em novidade de vida. Então, que o Senhor abençoe a todos vocês, fiquem com Ele, tenham um restante de semana abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Amém e amém.
Nós vamos orar agora, e assim, com essa oração, nós estamos encerrando esse culto de estudo bíblico. A nossa oração, é isso, o desejo dos nossos corações, é que você tenha sido ricamente edificado nesta noite com a ministração da palavra do Senhor, com essa reflexão, que o Senhor possa ter falado poderosamente ao seu coração, renovando as suas forças, renovando a sua alma, o seu coração, o seu entendimento, para que todos nós possamos prosseguir nessa caminhada, servindo ao Senhor e andando de acordo com a vontade dele. Então feche os seus olhos se você puder. Nós vamos orar então, encerrando o nosso culto de estudo bíblico desta noite. Senhor, nós te agradecemos por mais esta visitação do Senhor, trazendo-nos o refrigério com a tua palavra, trazendo a instrução, a direção do Senhor, e também o privilégio de podermos experimentar essa doce comunhão com o Senhor. Agradecemos ao Senhor por todos os atos deste culto e pedimos a Deus que esse nosso encontro com o Senhor mais uma vez faça diferença em nossas vidas, nos desafiando, nos estimulando a prosseguir nessa caminhada que o Senhor nos propôs por intermédio de Cristo Jesus. Nós mais uma vez pedimos ao Senhor que abençoe a cada um dos nossos irmãos, cada família, que, ó Deus, a graça do Senhor esteja sobre cada um, sobre cada família, cada lar, toda a plenitude. Oramos também, Senhor, pedindo a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses tempos tão difíceis, tempos de pandemia, tempos, ó Deus, de tantas tragédias, tempos de tantas incertezas, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, não deixe que as circunstâncias que estamos enfrentando venha demover da nossa memória, da nossa alma, a certeza que nós temos em Cristo Jesus, a certeza que o Senhor não negou, antes o deu por nós, para morrer naquela cruz, para nos dar a vida eterna. Agora, certamente, nos dará graciosamente junto com Ele todas as outras coisas. E assim, nós vamos rompendo em fé, vamos caminhando passo a passo, aproximando cada vez mais daquele dia glorioso, quando nós vamos encontrar com o Senhor por ocasião da volta de Jesus, para resgatar a sua igreja, e nós vamos habitar com o Senhor por toda a eternidade. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Dá-nos uma semana, um restante de semana abençoado na tua presença, que possamos viver para a glória e honra do Senhor. E é no nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a todos vocês, amados, tenham um restante de semana na presença dEle, que possam viver todos os momentos do dia para a honra e para a glória do Senhor. É isso que nós desejamos a todos vocês, em nome e no nome santo de Jesus, o nosso Salvador e aquele que deu a sua vida por nós, por mim e por você, para nos dar a vida eterna. É no nome dele nós desejamos a vocês tudo isso. Amém e amém.